Bom dia, Reinaldo. Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem, Fernando? E contigo, tudo bom? Tudo bem. Obrigado pela sua disponibilidade de tempo, né? E esse Imagina. bate-papo aí é para compartilhar com os demais investidores a tua experiência, tá, Reinaldo? Queria que você falasse um pouquinho sobre você, como você começou o uso das estratégias, mais a questão de como você chegou até esse ponto de usar esse robô trader. Eu já atuo no mercado financeiro já com ações, opções e fundos já há um bom tempo, né? Esse ano aqui agora que eu resolvi entrar um pouco mais no day trade, fiz alguns cursos aí desde o final do ano passado e não tenho atingido bons resultados, né? Então, estou desde o início do ano 7 meses só no prejuízo, entendeu? E participando desses grupos do Telegram, tinha um amigo que estava com resultados muito bons. Então, em 5 dias da semana, 4 dias dele eram positivos e um só negativo. Eu praticamente ali a semana inteira negativo, fechando o mês negativo, entendeu? Aí conversando um pouco mais com ele sobre como é que ele está fazendo, quais são as estratégias, foi o que ele comentou que ele estava usando os robôs da Lynx, que estava dando um resultado muito bom, eu tinha uma certa curiosidade para ver como é que é a atuação desses robôs no mercado, foi a hora que eu comecei a me aprofundar um pouco mais, né? E foi conhecendo os robôs e conhecendo um pouco a Smartbot que eu comecei a estar atuando, né? E com isso agora, eu estou praticamente o mês passado, fechei já no positivo, foi praticamente no 0 a 0, um pouco no positivo, muito em função de estar conhecendo os robôs, estar fazendo pequenas alterações que são possíveis de serem feitas, entendeu? Para estar atuando no dia a dia. Então, com isso, eu já estou chegando agora, virando um pouco a página. E muito desses cursos que você participa, as pessoas falam assim, olha, para você ter consistência, é um curso, é uma pós-graduação, são coisas de 2 anos para você ter bons resultados, entendeu? Aí eu fico imaginando assim, 2 anos, eu já estou aqui no sexto mês, já estou quebrado, já não aguento mais, entendeu? Então, assim, como é que eu vou ficar esperando isso, né? E aí foi que eu imaginei assim, bom, as pessoas mais experientes no mercado, que já têm uma tecnologia, que já vingaram, já são profissionais do mercado de day trade, fazem esses programas, por que não ir aproveitar a carona deles, né? Sim. E aí é questão de opção. Você pode depois só deixar os robôs trabalhando, ou você pode ir aprendendo com eles também, para você ter mais tempo de tela. Então, assim, você pode estar aproveitando esse tempo de tela para estar se aperfeiçoando também e começar a ter mais conhecimento com relação ao day trade. A gente vê assim que tem muita particularidade, você acaba não aprendendo no seu dia a dia. Então, isso são coisas que vêm com o tempo, e o robô ele te traz essa segurança. Além de, se você tem problema pessoal, brigou com a esposa, não dormiu É, bem, e aí você vai emocional. atuar no seu dia, com certeza não vai ser um dia bom. Então, assim, você já sabe que não vai ser bom aquele dia. Então, toda essa parte emocional, dessa dificuldade que a gente tem muitas vezes com o robô, e aí já começa aquela primeiro trade já é nosso, segundo nosso, aí você já fica nervoso, aí você quer recuperar o A prejuízo, gente vai acaba abalando, né, Reinaldo? o avião acaba sendo pior, entendeu? Então É. foi aí que eu entrei um pouco mais na parte de robôs, traz uma tranquilidade, você acompanha eles ali. Se você vê que ele está indo contra a tendência, você consegue parar, estopar eles, né? Uhum. E no meu caso, eu fiz algumas alterações em alguns robôs para trazer uma certa tranquilidade, de trabalhar, digamos, com 5 contratos, diminuir para 2, diminuir o stop, colocar um trailing stop ou uma realização parcial, para na hora que você estiver ganhando dinheiro, você segurar e não devolver para o mercado. Então, foram alterações que os robôs eles permitiram fazer e estão me ajudando bastante, né? E você, assim, então, você conheceu a plataforma e a estratégia através de um amigo, né? E você está operando desde quando na plataforma da Eu Smart comecei Bet? a operar em meados de agosto, mais ou menos. Então, o mês de agosto foi muito de adaptação, né, que ainda teve perdas e ganhos. Eu ainda estou, quando eu perco muito mais do que quando eu ganho. Então, assim, muitas vezes eu tenho mais resultados positivos, mas menores, e quando é negativo, um pouco maior. Então, Um é pouco alguma maior. coisa que a gente precisa estar balanceando e estar pegando um Uhum. pouco mais de confiança nos robôs. É um aprendizado, né? É a partir do momento que você começa a entender, começa
a confiar um pouco mais, você vai soltando, vai administrando de uma maneira mais tranquila, né? E é importante essa parte do aprendizado que você mencionou, né? Nós temos uma fonte de informação, né, ou de informações, que eu gosto muito, eu concentrei tudo num único portal, que inclusive você já acessou, né? É esse portal onde você tem uma série de botões, né? E, por exemplo, aqui é para solicitar a versão de demonstração, mas principalmente aqui é onde você visualiza o placar dos robôs, né? E é o próximo tema que nós vamos conversar. Quando você iniciou a sua operação, claro, o seu amigo deve ter te dado alguma dica. Olha, usa robô X ou Y, né? Foi assim mais ou menos ou não? Eu perguntei para ele, quais são os robôs que você está atuando? Aí ele falou, olha, são esses aqui. Aí eu comecei a atuar com os mesmos robôs que ele estava atuando, né? Só que até então eu não sabia que era possível também você estar mexendo na configuração do robô e como escolher o melhor robô, né? Foi que você entrou em contato comigo e mostrou, olha, a maneira mais correta de você escolher um robô seria pelo índice de lucratividade dele, né? Aí, com base a isso, comecei a estudar cada um deles um pouco melhor, vendo como é que ele se adaptava melhor à minha realidade e fazendo as adaptações. E a plataforma também ele te proporciona de você fazer testes, simulação, entendeu? E aí você já sabe como é que vai ser o comportamento desse robô, né? Então, isso te traz uma segurança maior para estar atuando e escolhendo o teu robô. É importante também comentar que também você tem que ver o perfil de cada um. De repente, o seu amigo tem um capital X e você tem um capital menor, né? Sim. Então, ele pode usar, em função de ele ter um capital maior, ele pode usar robôs, ele tem um colchão, um amortecedor, né? Que consegue suportar melhor as reversões, as perdas. E você, que opera menor, então você tem que usar robôs que são menos agressivos. Então, esse ajuste também você tem que ter noção. Então, é importante você não tão somente copiar, né, o outro que está operando, mas avaliar se o robô que ele está usando é adequado ao teu perfil em termos de garantias, de margem na corretora, etc. E conhecer o robô, quanto é que ele pode ganhar e quanto é que ele pode perder. Isso é importante. Você falou de ajustes, né? Também é importante, né, Reinaldo, aí tocar nesse ponto. E aí, eu vou mostrar aqui, ó, na hora que você entra nesse portal, né? Eu vou colocar o link aqui para vocês. Nós temos acesso ao placar dos robôs, né? E nesse placar, você tem uma série de robôs. No caso, hoje nós estamos com 29 robôs. Esse número varia, tá? Para mais ou para menos. Robôs que não estão bem, por exemplo, como esse daqui, ele pode ser retirado, ele pode ir para o hangar, né? Já que todos os nomes dos robôs aqui são nomes de aviões. E aí, qual foi o critério, Reinaldo, que você, ao ver o placar, além da dica do teu amigo, que você utilizou para escolher um robô? O resultado é um deles, né? Mas aí você olha o resultado, que é exatamente a sequência que ele está, ele chama a atenção, mas isso está muito relacionado também aos dias de operação dele. Então, se o Essa robô coluna aqui, né? mais Está mais tempo voando, né? então, eu olho isso, mas principalmente ali o fator de lucratividade, o fator de lucro, né? Essa coluna aqui. Um robô bom é aquele que está aí, no caso, 1,23, acima de 1,25, entendeu? Então, esses robôs, eu pegava eles, analisava eles ali, né, os parâmetros dele, como é que foi a performance, para estar analisando eles, né? Em linhas gerais, o fator de lucro ele tem que ser positivo, acima de 1,00. Se você pegar o último colocado, aqui os dois últimos, ele está com o fator abaixo de 1, então ele está perdendo, né? No histórico. Mais do que ganha. Inclusive, mesmo que um robô esteja aqui no final do placar, pode ser que no histórico acumulado dele esteja ruim, mas se você não olhar esse robô também, nós temos até uma planilha de apoio para isso, né? Mas se você, de repente, tiver já um preconceito com esse número aqui, logo de cara, sem olhar o robô,
pode ser que esse robozinho ele esteja num período que está recuperando, mas até que ele apareça no placar, né, no histórico global, essa retomada dele apareça, ele vai demorar um pouquinho para ele reverter esse número aqui. Então, por exemplo, o Reinaldo falou, eu uso aqui um fator de lucro, eu seleciono a partir de um robô que tenha 1,22, 1,25, ótimo, esse é um bom ponto de critério de corte. Você escolheu qual, Reinaldo, robô para... Eu gosto do Vulcan P400, que muitas vezes atuo com alguns robôs de manhã, e esse é um robô que ele atua só na tarde, ele trabalha só em venda, então muitas vezes à tarde o pessoal está realizando os lucros, então geralmente se tem uma queda, uma tendência maior de queda, e aí é quando ele atua. E o que eu acho interessante nele também, que de 155 dias ali, né, que ele está atuando, ele só fez 63 operações só. Isso também eu acho interessante. Não é um robô que toda hora ele está entrando, não está atuando, mas assim, ele entra na hora certa, né? E o fator de lucro dele lá está com 1,53, né? Sim. São características importantes, porque você foge um pouco do efeito manada, que a grande maioria do mercado opera mais pela manhã, que tem um maior volume, né? E você escolheu um robô que ele opera no período da tarde, te dá, inclusive, maior disponibilidade de você usar um robô pela manhã, parar ele, se você tem um plano, né? Você pode até tocar nesse aspecto depois. Se você tem um plano da SmartBot para operar em conta real com 2 robôs, né? Então, você pode ter 2 robôs operando pelo período da manhã, vai até o período na hora do almoço, com um período mais de congestão, né? Fica um mercado mais lateral. E depois você para um dos robôs e coloca o robô Vulcan, por exemplo, esse daí, né? Lembrando que aqui nós não estamos fazendo sugestão, cada um tem que analisar, né, o teu perfil, analisar as características do robô. Então, se você clicar aqui no robô em si, tá? Deixa eu só minimizar aqui. Se você clicar nesse robô, nesse ícone, você terá uma tela, uma nova aba aberta e vai direto para a tela de configuração do robô. E isso é um outro detalhe que o próprio Reinaldo também comentou comigo, que ele pega o robô, a parametrização padrão, e ele consegue fazer ajustes do robô, né, nessas configurações. Algumas eu não recomendo mexer, mas outras, no tocante a limites de perda e de ganho, no controle, né, do financeiro, dá para você fazer, inclusive, o que o Reinaldo vai mostrar, você pode fazer aqui o backtest. Ou seja, você modifica o robô e depois você faz um teste com os dados passados para ver se o resultado ficou bom, melhor, pior, né? E implementar. E aqui tem um sumário, ó. Você tem um sumário do robô. E, inclusive, esse robô ele ficou um tempo inativo aqui por falha, né, aqui minha. Ele foi parado para fazer uma atualização, tá? E depois eu esqueci de dar play, infelizmente, tá? Mas aí, ó, o que importa é que você começou com capital e você tem aqui, ó, uma linha, né, da curva de capital ascendente. Então, no momento que a gente traça essa linha, tá? Isso é que é importante você ver. E na trajetória, na jornada do uso de um robô, tá? Nesse exemplo específico, você tem aqui um ganho. E nessa trajetória, você vai ter momentos de queda. Por exemplo, esse daqui, ó, foi até um período um pouco maior. E o assinante começa justamente com esse robô aqui. Aí ele pega uma sucessão de quedas e desanima, né? Não tem como prever. A gente não sabe se amanhã, o que está à direita do gráfico, a gente não sabe, é futuro. Né? Não sei como o mercado vai se comportar amanhã. Né? Nós temos alguns indicadores. E aí eu queria que você, Reinaldo, pudesse compartilhar conosco essa sua experiência da escolha. A gente já falou um pouquinho do fator de lucro, né? Você escolheu esse robô. E aí eu vou compartilhar aqui. Na realidade, vou remover essa tela aqui agora. E você fica à vontade para você mostrar os seus dados e como que você operou.
Então, aqui é a escolha do plano, né? Então, muitas vezes a gente acaba indo aqui para o plano Pro, né? Que é o mais escolhido, que são 5 robôs em execução. Então, assim, se você for atuar de manhã e de tarde, você pode atuar com 5 robôs de manhã e 5 robôs à tarde. O pessoal muitas vezes acha que você vai escolher só 5 robôs, então toda aquela lista que o Fernando acabou de apresentar, você pode escolher aleatoriamente, você tem direito de Sim. pegar 5 robôs lá. Só que esses robôs eles vão atuar num determinado momento só, então 5 simultaneamente. Então, para começar, você pode começar com um plano bem mais modesto, com um robô para ir começando a conhecer a plataforma, pode testar um robô de manhã, um de tarde, aí na outro dia você testa outros robôs, entendeu? E vai aumentando aqui conforme a sua necessidade. A partir do momento que você vê, poxa, o negócio está dando certo, você pode partir para 2 robôs em execução, a depois mais para frente ir para 5, 15, 30 robôs, entendeu? Então acho que isso é muito importante. Você pode adaptar isso para a sua realidade, para você ir começando aos poucos e pegando experiência, né? Com relação Porque é, o nosso produto, o nosso serviço, que é robôs traders, né? É importante a gente comparar com outras atividades, né, que nós temos. Então, se você se propõe, por exemplo, a aprender, você está lá com seus 17 anos, 18 anos, e quer aprender a dirigir um carro e para tirar né, a carteira de motorista, você vai ter custos de investimento para fazer autoescola, né? Se você vai dirigir o carro, crianças não façam isso, adolescentes, dirigir o carro do pai, do tio, né? No final uma voltinha, vai gastar no mínimo a gasolina. Então, são custos, né? E aqui você tem a possibilidade de fazer tudo gastando uma única coisa, tempo, né? Porque você, a plataforma da SmartBot tem uma opção free, você pode ficar o tempo que você quiser praticando, testando. Tem limitação? Claro, tem limitação. É algo gratuito, tem custos aí para isso operar, né? E também você pode solicitar a demonstração da estratégia. Uma coisa é a plataforma da SmartBot, na qual você opera diversas estratégias. Nós estamos falando aqui da estratégia Links, né, que opera o mini índice na B3. E aí você tem a opção, por exemplo, de chegar nesse portal, né? Eu vou colocar o link aqui abaixo para vocês, de solicitar a versão de demonstração, tá? Então você tem aqui um trial free, ó, é grátis. E isso significa o seguinte: nós estamos colocando para você as ferramentas para você utilizar antes de envolver qualquer dinheiro, qualquer capital, né? Isso é muito, muito legal, porque você aprende, você entra no grupo Telegram, você tem a opção também de entrar para o grupo do Telegram, nós temos aqui todos os links, tá? Para você fazer isso, ó, o grupo do Telegram está aqui, e nesse grupo nós discutimos o operacional, qual robô não está mais adequado e nós retiramos do placar, por exemplo, quais robôs estão sendo testados, e essa informação é importante que você tenha na ponta dos dedos. Então, para você solicitar a versão demonstração, ó, clicou ali, você vai ser remetido para o site da Topbot e somente colocando o seu nome, o seu e-mail, já vem marcado aqui a estratégia Links. Você tem que ter uma conta free ou a conta paga na SmartBot, você vai colocar o seu login e envia. Em até 24 horas, você vai receber um e-mail da confirmação de que a estratégia foi liberada na sua conta, né? Você chegou a testar, Reinaldo, a estratégia? Não, não cheguei a testar. Você já foi no robô. Entendi. Você já foi logo influenciado pelo amigo e já foi bem junto e... Então, legal. Então... Tem começado o e-book aí também, né? O e-book, ele é importantíssimo. Afinal, é um manual de uma ferramenta que lhe possibilita gerar
capital, gerar renda, né? De trazer dinheiro. Você tem custos? Tem. Mas o objetivo disso é você conseguir extrair do mercado um pouquinho de capital, de dinheiro, de reais, né? Para sua conta. Esse é o objetivo final. Agora, para você operar qualquer aparelho, se você comprar um brinquedo, algo de um carrinho de controle remoto, um aparelho eletrodoméstico, vem com o manualzinho, você tem que ler, né? E aqui é algo que está bem detalhado, tudo sobre a estratégia Links, tá? Então, é importante ler. Ah, mas Fernando, tem 47 páginas. Não, são 47 slides, né? Aqui você pode ver que não tem muito. Então, tem um slide falando sobre mindset, as emoções, porque também é comum nós usarmos um robô trader, que ele é automatizado, mas nós ficarmos de 100% de babá com o robô. E as nossas emoções, a gente está vendo lá o robô, né, operando no mercado, e ele começa a ficar com resultado negativo, vermelhinho, né? Aí, ai meu Deus, estou perdendo dinheiro, e vou lá e paro o robô, né? Certo? E o que acontece? Você influenciou o operacional com a tua emoção, né? Então, no manual, a gente aborda um pouquinho sobre o mindset. E você tem um bom conteúdo na internet sobre isso também, né? Para você se controlar, para você saber, tem que confiar na estratégia. O nosso objetivo no grupo é determinar o seguinte: quando o robô ele entra num processo de começar a ter, a gente chama de devolver, né? Devolver os ganhos para o mercado, né? Ou seja, ele deixa de ganhar e começa a perder mais do que estatisticamente foi definido. Nós avisamos isso no grupo. Olha, pessoal, quem estiver usando o robô X, pare, dê uma pausa, vamos aguardar ele voltar para um momento mais interessante e passe a usar o robô Y, né? Então, isso tudo é importante você ter conhecimento e você ter acesso a essas informações. Então, é um manual bem legal, tá? Quais são as garantias? E aí vem, ó, uma seção que é a que tem a maior volume de páginas, mas são páginas com muita imagem, não tem muito texto, onde a gente detalha toda a configuração do robô. Mas, Fernando, eu tenho que conhecer toda essa configuração? O Reinaldo está aí. Eu acho que é uma prova real, né, Reinaldo? De que é importante você saber que existem esses parâmetros, né? Mas eu preciso ser um estudioso a fundo e decorar tudo isso? Não, você tem que ter noção de que serve cada coisa. É importante, sim, é importante, tá? E você entender que lá, né, deixa eu achar aqui a tela de configuração, aqui do Vulkan, por exemplo, ó, o manual nós estamos detalhando cada botão desse, né? Mas nós entendermos que eu posso simplesmente clonar, duplicar um robô já pronto. Eu não preciso, né, configurar tudo e entender os parâmetros completamente. Eu posso clonar um robô. Mas o Reinaldo vai tocar nesse assunto, que é importante também, é que você adaptou, né, Reinaldo, alguns robôs, né? Sim. Como é que foi essa experiência? A vantagem é que você pode adaptar ele para a sua realidade, você roda o backtest e vê se ele está performando bem ou não. Se você vê que ele está performando bem, aí geralmente eu olho assim os últimos 7 dias, 30 dias, se ele está numa crescente, o resultado bom, aí eu coloco ele para rodar na prática. É isso que eu tenho feito, né? Ah, ótimo, ótimo. Posso compartilhar aqui, Reinaldo, essa tela? Sim, por favor. Vamos lá. Aqui, então, eu fiz um sumário, mais ou menos, da minha trajetória dentro do Day Trade. Então, eu fiz aqui vários cursos, eu gastei praticamente R$ 5.000 em curso, fora o que você participa de YouTube, coisas que são gratuitas, entendeu? Tive um prejuízo aí de janeiro até julho, né, operando. E no dia 11 de agosto eu comecei a operar com os robôs, né? Então, a gente vê assim que eu tive 9 positivas, 6 negativas, mas muitas vezes as negativas acabaram sendo um pouco mais pesadas, né? Sim. Mas mesmo assim, foi o primeiro mês que eu fechei no positivo, né? E aqui teve um erro meu, que talvez fosse um dia, né? Se eu não tivesse atuado na segunda-feira, no último dia do mês,
O mercado é meio louco, porque todo mundo está querendo salvar o mês, entendeu? É, E então, um dia mais difícil, historicamente falando. uma segunda-feira e ainda a mudança dos indicadores do índice do dólar, entendeu? Né? Uhum. E foi, depende, se eu não tivesse feito isso, tinha feito um resultado razoável, digamos assim, para um primeiro mês, né? Então, Ah, assim, eu já tomei isso como lição, então, dia que muda, dia de vencimento de opções, dia de vencimento de índices, segunda-feira de manhã, sexta-feira à tarde, eu não opero mais, entendeu? Né? E é aqui são importante agora. saber dessas datas e ficar também, não operar, certo? É saudável também em certos momentos. Sim. E fora isso, né, no canal do Telegram, todos os dias pela manhã, o pessoal publica os horários que seriam interessantes, que tem notícias relevantes que podem vir a prejudicar o rendimento, o resultado do robô. Que aí seria bom separar, ou até existe a possibilidade de se programar isso no seu robô também, né? Tá? Então, que resultado de setembro? Então, eu tive 5 dias positivos, um dia negativo, né? O dia negativo ainda um pouco mais pesado do que os outros, mas mesmo assim estou fechando o mês aí, ou pelo menos a semana, digamos assim, com um lucro razoável, né? Eu já estou saindo do prejuízo para entrar no lucro. Né? Não, que E bom, aqui, é importante. E aí você tem uma planilha de controle, é tipo um diário, né? Também você tem um controle diário, que é legal você ter isso, né? E aí, só puxando um pouco, você faz algum tipo de gerenciamento de risco, Reinaldo? faço o gerenciamento de risco de perda de lojas diárias, eu padronizo isso na corretora, e fora isso eu faço isso nos robôs também, né? Então Tá. aqui estão em laranja as posições que eu alterei, né? Então aqui, se eu pego o Netuno, eu não mexi em nada, a gente só mudou o horário dele das 11 horas, então aqui ele permanece da mesma maneira que ele estava antes, então não alterei nada, né? E, e um eu alterei para mais, né? Onde está ele agora? O Vulcan, o que que acontece? Eu gostei bastante dele, geralmente ele anda com um contrato só. Esse daí agora eu passei ele para 2 contratos. Então aumentei um pouco o meu risco porque é um robô que eu gostei bastante dele. E aqui se a gente pega então 2 robôs que são os originais, o que que eu alterei aí do Tucano, né, 400 para o Tucano meu aqui no caso, né? O número de contratos eu não mudei nada, toda a programação dele eu não mudei, mas assim, eu me protegi um pouco mais, né? Porque o Sim, stop loss dele, para mim, estava muito alto. Então, diminui o stop loss, diminui um pouco o stop gain e coloquei stop móvel, entendeu? Então, assim, ele vai reduzindo, coloquei realização parcial também nele. Perda diária eu limitei, quer dizer, ele vai chegar numa perda de R$ 100, ele para, ele não atua mais, então é uma proteção a mais que tem, entendeu? Né? O ganho diário dele também eu reduzi para 400. Então, assim, é para a realidade de cada um. Eu não gosto de ver o robô, digamos assim, ganhando 100, R$ 200 e dali 2, 3 minutos, ou sei lá quanto tempo, você desliga. devolvendo esse ganho, né? Entendeu? Então, eu prefiro pegar 100 reais e colocar no bolso do que esperar uns trades maiores. Né? Mas isso Tá. é da característica de cada um, de como cada um lida melhor com a situação. Né? E os horários aqui que eu mudei, às 9 horas, ele já entrava às 9h15, esse robô já começa a atuar. Já. Isso me deixava assim, meio nervoso, né? Porque assim, não abriu down, o mercado nosso não abriu, então assim, muita especulação, e aí eu achei melhor, por segurança, colocar ele para rodar às 11 horas. O que Então, assim, você mudou esse horário e foi no peito e na coragem, eu acho que 11 horas. Ou você usou alguma coisa para poder ver se essa mudança surtiu efeito? eu fiz depois ele, vou ver se eu acho ele aqui. Então, eu fiz ele aqui às 11 horas, entendeu? Né? Eu rodei todos os parâmetros dele, eu rodei ele no backtest e eu vi que no backtest ele Esses tinha dado um robôs aí resultado. estão em modo simulado ou em conta real? Aqui é conta real, mas ele está atuando aqui faz poucos dias, né? Ah, tá. Vamos Certo. ver se a gente acha ele aqui no backtest. Então, o backtest é isso, né? Você fazer uma alteração no robô, no caso o Reinaldo aí,
ele fez uma mudança no horário inicial, não foi isso, Reinaldo? Isso, eu fiz assim, eu reduzi todos aqueles parâmetros, eu fiz depois, eu rodei ele, e eu vi que ele deu um resultado bom aí para atuar durante uns 3 meses, entendeu? Então, assim, com um ganho de 3.240, fazendo aquelas alterações todas, com o robô atual, eu vi que não tinha grandes alterações, então eu achei que valia a pena. E o risco dele de perda não era grande, então ele tem uma tendência de alta. A partir disso daqui, eu falei, olha, ele me agrada, eu acho que está um robô bom, eu vou colocar ele para rodar, né? E aí, Tá. rodando, ele, ele tem trazido resultados, né? Uhum. Tá? Pronto. Ele começou faz pouco tempo, né? Com poucos os dias que ele está atuando. Mas ele tá na prática espelhando aquilo que a gente viu no backtest. Né? E aquele, o Vulcan que você estava usando lá, ele está mais aí abaixo, não é isso? Ou não? O Vulcan, sim, ele está Vulcan, aqui. tá. Assim, tem mais informações, né? Nesse robozinho, se você clicar naquele botão mais info ali, ó, ele te mostra um resultado. Tá muito bom, hein, esse teu resultado, porque também você está operando há pouco tempo, ele fez 11,3 e o robô o Vulcan, ele entra menos, né, pelo que a gente sabe, né? Ele faz menos trades, né? Isso. Né? Então ele fez aí 11 trades, nesses 11 trades ele acertou 72% aproximadamente, né? E está com um fator de lucro 2,80 nesse período que você está testando. Lembrando que lá no placar, nós vimos que o Vulcan, esse mesmo robô, ao longo do tempo, ele está com um fator de lucro de 1,53, que já é um número muito bom. Sim. Né? Então, assim, lembrando, pessoal, que não estamos fazendo recomendação, mas isso aqui não é call, não é uma recomendação de qual, o que você tem que usar. Os robôs são instrumentos, né? São ferramentas, e cada um tem os robôs que são mais agressivos. E aí você tem que ajustar o saber usar qual robô diante do capital que você tem, senão você pode ter uma perda significativa em um período muito curto. Né? Então tem que saber escolher o robô certo. O importante disso é que no grupo do Telegram as pessoas vão mudando, trocando informações também com relação às parametrizações que tem alterado e com os robôs que estão atuando, entendeu? Com isso, Sim. você muitas vezes não está enxergando o robô que pode estar te dando um resultado melhor. Isso que é importante. E, Reinaldo, você tem alguma consideração, algo que você queira comentar, queira passar, né, como aprendizado, inclusive, nesse seu período inicial, para quem, por exemplo, hoje que está começando e está começando com um capital um pouco mais apertado, né? O que você passaria para essa pessoa para ela ter uma espécie de caminho a seguir? Tá? Eu acho que o caminho seria, bom, já que tem pouco, seria começar então com uma conta grátis, uma conta free, entendeu? E Certo? com um robô que ele não te machuque muito, que seria um robô de um contrato. Aí você pode estar escolhendo um robô para de manhã e um robô para de tarde. Então você teria uma conta grátis, você escolhe essa conta que você já não vai te machucar muito, entendeu? Você pode estar atuando com um robô, fazendo um teste com um robô de manhã e outro à tarde. Ah, você perdeu de manhã, então de tarde você não atua. Você não atua. Ah, eu ganhei de manhã, tá bom, então vamos atuar de tarde. Pô, esses dois robôs aqui eu não gostei deles, tá bom, então vamos partir com outro robô no dia seguinte, entendeu? Até você montar uma carteira de robôs, você vê que de repente eles se adequam à tua realidade. Né? E depois, futuramente, você pode estar começando a fazer as adaptações. Ah, tem um robô lá que nós vimos lá do Tucano. Ele é muito bom, né? Ele é agressivo, é um robô de 5 contratos. Aí o que você pode fazer? Olha, eu gosto desse robô, quero brincar com ele, mas esses 5 contratos é muita coisa. Aí você Você vai operar alavancado, né? diminui a tua perda, entendeu? Lógico, o ganho também, você faz a adequação e roda um backtest, vê como que ele se comporta, e você fala assim, poxa, ele tá bom, então vamos colocar ele para rodar, então, ver como é que ele performa. Entendeu? E começar pequeno, né? Porque se você for começar também com day trade, você também não vai começar com uma conta grande, né? Você vai começar com pouco, você vai limitando o teu risco.
E ele está atuando junto com a plataforma, né? Então, assim, você está vendo o robô atuar, você está vendo que ele está indo contra a tendência, não está indo certo, você pega e stopa para ele, entendeu? Para você ter o controle da situação e não se machucar, né? E você tem que ter, primeiro, a experiência de operar no simulado para ganhar exatamente obter o aprendizado, como colocar o robô para funcionar, etc. Você tem também o aprendizado lá no painel da corretora, né? É uma atividade. Agora, se você não souber escolher e como operar, né, já complica um pouquinho, que aí já você vai um pouco no fator sorte. Então, você não pode pensar que dessa forma que é o correto. Simplesmente botar um robô, pegar uma configuração X, dar play e esquecer, né? Gostaria muito que fosse assim, mas a verdade é que não é. E o mercado, né, Reinaldo, ele muda, né? Ele tem ondas. Então, o mercado vinha no modo operacional, e depois, com a pandemia, isso mudou, né? E aí vai chegar agora a eleição lá americana, o mercado também vai mudar um pouquinho. Aqui também, quando tiver eleições, muda, e assim vai, né? Então, é importante que você tenha esse conhecimento, que você participe do grupo do Telegram, que você vivencie essa experiência, tá? E, principalmente, eu volto a lembrar, você não precisa investir nada para fazer isso, né? O Reinaldo mostrou ali resultados em conta real, são resultados recentes. Nosso objetivo aqui não é dizer, olha, isso aqui te traz dinheiro, você vai ficar rico. Não, não é isso. O nosso propósito não é esse. Nosso propósito é te mostrar um caminho que é viável, mas você tem que ter o seu esforço também, a sua participação em ler o manual, em participar do Telegram, em acompanhar com regularidade, saber das notícias, né? Você não precisa estar também antenado, né, Reinaldo? 100% com milhões de telas abertas, né? Não precisa... Uma tela só, né? Hã? Use uma tela só. Exatamente. Eu acho que é bem simples. Outra também vantagem, você pode fazer toda a administração, a gerência dos teus robôs, tá, que opera na plataforma da Smartbot, através do celular, né, do smartphone. Então, você tem ali condições de estar na rua e tudo, ver, parar o robô, colocar ele para funcionar. Ah, tá com ganho, paro. Você, de repente, ficou sabendo de uma notícia que está abalando o mercado financeiro, né? Você pode, de onde você estiver, parar os seus robôs também. Então, você tem o controle da palma na tua mão. Então, mais uma vez, obrigado pelas suas informações, pela sua participação aqui nessa live. Fernando, eu que agradeço a ajuda, o apoio que você tem dado, não só para mim, mas para todas as pessoas do grupo, entendeu? E o que eu vejo é que está sempre aberto a sugestões. E muitas vezes uma ou outra pessoa descobre um robô, alguma alteração, e você está sempre aberto a escutar isso e adaptar isso para a realidade nossa dos nossos robôs, entendeu? Então, eu vejo assim, o aperfeiçoamento contínuo que você tem trazido para os robôs e da dedicação que você tem dado, é fundamental para a gente estar alcançando os nossos resultados. Então, eu tenho que agradecer você. Eu que agradeço. Obrigado aí pelos comentários. A vontade de ajudar a gente e guiar a gente. E todos vocês têm ajudado bastante esse nosso trabalho, na divulgação e tudo, e é importante isso. É a sinergia que a gente tem aqui nesse grupo. Tá? Reinaldo, um grande abraço. Obrigado aí por tudo. Bom, tá certo? muito bom.